Oi, professor, tudo bem? Bom, agora estamos na lição 4. Aqui falaremos sobre o gênero textual artigo de divulgação científica. Olha, o artigo de divulgação científica é feito através de uma pesquisa aprofundada por especialistas, que trazem assuntos ali da ciência. Qual é a ideia aqui, de dinâmica para o nosso aluno? Vamos pensar na dinâmica chamada ciência para todos. Por quê? Porque ele agora vai fazer a escrita de um artigo de divulgação científica, ok? É um texto informativo? Sim. Então ele vai divulgar algum assunto, vai falar sobre ele, vai informar. Com uma linguagem clara, Tem que lembrar que tem que ser uma linguagem acessível, porque o artigo de divulgação científica tem que ser claro ali para todos os públicos na leitura, E aí você vai propor, professor, que os alunos produzam esse artigo sobre o quê? Um tema científico interessante e atual, ok? Aí, aqui, ele vai exercitar a capacidade dele de pesquisa, porque ele vai se aprofundar sobre o assunto, ele vai buscar, sobre o assunto. Ele também vai fazer uma síntese, porque ele não vai conseguir trazer todos os dados possíveis, Ele vai enxugar. E clareza na escrita, ok? Então tem que ficar muito claro ali o que ele está dizendo. Aqui ele vai colocar em prática, então, várias atividades, certo? Bom, então incentive ele à pesquisa. Essa pesquisa aqui pode ser como? Pode ser uma pesquisa na internet, pode também ser uma pesquisa em enciclopédia, em livros, por mais que isso não seja tão comum hoje, é legal mostrar para ele como era feita antigamente, a procura. Ainda muitos, estão ali trabalhando em cima de livros para fazer pesquisas. Eles, acabam não fazendo muito porque usam muito mais da internet. Mas é interessante também incentivá-lo a buscar nos livros, levá-los até a biblioteca, explicar para eles como fazer a busca dos materiais, pedir para que eles anotem. Muito bem. Depois, o que você vai fazer, Professor, você vai organizar em grupos de 3 integrantes esses alunos e vão escolher um tema científico de interesse. Pode ser saúde, pode ser tecnologia, pode ser meio ambiente, pode ser astronomia, entre outros assuntos. Eles mesmos podem, por exemplo, dar a sugestão, ok? Claro que aqui eu coloquei de modo geral, mas pode ser específico aqui na saúde, Pode falar, por exemplo, sobre saúde mental, um assunto que está muito em foco agora, pode falar sobre saúde mental de quem utiliza muito, jogos de azar, o que acontece com essas pessoas, então ele pode se aprofundar sobre isso, por exemplo. Então, ele escolheu a temática, cada grupo vai escolher uma temática, ou até, professor, você pode sortear, para ficar um pouco mais democrático e aí também deixar na surpresa para que eles não saibam antes, o que eles vão pesquisar. E aí, professor, ele vai fazer essa pesquisa. Você vai organizar essa pesquisa com ele. Você pode pedir para ele pesquisar em casa, se você fizer isso em mais de uma aula, Pode pedir para que ele pesquise nos livros, como eu comentei ali, levando ele na biblioteca. Ou pode pedir também para que ele use um computador da escola, um Chromebook, se você tiver acesso. E aí você mesmo pode intermediar esse momento de pesquisa, falar para ele os sites que ele pode pesquisar, os lugares onde ele pode encontrar essas informações, ok? E aí cada grupo vai realizar uma pesquisa com fontes confiáveis. É importante também, professor, orientar isso, Que eles procurem em lugares confiáveis, não que eles digitem lá no Google, por exemplo, e qualquer coisa que eles virem copiando. Então, eles têm que observar, quando que foi publicado esse conteúdo, quem publicou, se aprofundar, ok? Aí ele pode buscar, claro, já sabemos, em livros, sites, ou até mesmo em vídeos. O vídeo é muito forte, Ele pode entrar no YouTube ou em outras plataformas que ele pode tirar, informação de vídeos que tem ali muitas informações de pesquisadores, informações da ciência, aprofundamentos. Ok. Então, ele fez essa pesquisa e aí, para ele poder escrever esse texto, você também tem que retomar com ele as características do gênero, que são
Primeiro lá, título, certo? Então, por exemplo, pegando já o que eu falei anteriormente, saúde mental dos jovens que estão em plataformas de jogo de azar, por exemplo, né? Então, ele tem que colocar um título claro que chame atenção também. Ele vai fazer uma introdução do tema, né? Vai falar ali no início sobre essa situação, as problemáticas que podem aparecer, para depois ele desenvolver isso com detalhes, tá? Então, ele desenvolve, reforça lá essas problemáticas, traz explicações claras, traz exemplos, né? Ele pode trazer dados que ele pode ter conseguido ali através dessas pesquisas, desses aprofundamentos. E aí ele conclui e, principalmente nessa conclusão, apresenta a importância desse assunto, né? Por que esse assunto é importante para a sociedade, ok? Então, ele tem que colocar isso no texto. Professor, incentive que ele faça a revisão do texto, eliminando ali, de repente, termos técnicos, porque pode ser que ele pesquise em sites mais técnicos, né? E que ele possa colocar uma linguagem mais acessível, certo? Porque, por mais que seja um texto que vem de um público, né, cientista e que tem ali uma linguagem diferente, aqui o artigo de divulgação científica é para todos. Então, precisa incentivar que ele adapte essa linguagem de uma maneira que todos possam ter acesso a ela, ok? Para fechar, esses artigos podem ser apresentados oralmente, né? Ou expostos em formato de cartazes, né? Então, eles podem fazer os textos no cartaz, podem colocar até um gráfico, de repente, né? Se tiver tempo para complementar o conteúdo do artigo. Pode colocar num painel ou pode ter também uma feira de ciências textual. Pode ser feito de repente numa feira de ciências da escola ou fazer uma feira especificamente em que seja mostrado ali a pesquisa que ele fez. Ok, professor, então aqui nós temos mais uma prática em que o aluno vai escrever, vai colocar ali a escrita dele, né, com base lá nas características do gênero. E aqui o interessante é que ele vai pesquisar, vai se aprofundar sobre um assunto, né, de caráter científico e também ele vai pensar na melhor maneira de divulgar isso para o público e que fique claro para esse público, ok? Professor, sempre quando eles estiverem escrevendo, sugiro que vá acompanhando, vá dando ali as dicas para ele também, para que ele se sinta seguro e possa fazer um bom trabalho, ok? Bom, ficamos aqui nessa lição e nós continuamos agora na próxima lição. Até lá!